E aí pessoal, Vitor aqui e tô aqui hoje passando para vocês a segunda aula de programação em Lua. Nessa aula a gente vai tratar de três coisas: estruturas de controle, a gente vai ter um aprofundamento sobre tabelas, a gente vai falar um pouco sobre funções. Então, espero que vocês possam aproveitar. Provavelmente o áudio vai estar um pouco ruim, eu tô com a garganta um pouco zoada. Então vamos começar. Vamos começar com tabelas. Eu vou abrir aqui nosso arquivo da última aula. A gente falou um pouco sobre tabelas. Tô aqui. A gente fez uma tabelinha aqui, né? Usuário. Então eu vou criar uma tabela aqui. Chama essa tabela de vetor. As tabelas no Lua, a gente pode tratar ela como vários tipos de estrutura de dados. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem um vetor comum. Então, o que isso aqui vai fazer? Posso acessar esse vetor normalmente, indexando o que eu quero. Por exemplo, quero ver o quinto elemento desse vetor. Vetor 5. Vetor no nome da tabela, 5 o vetor. Ok. Então eu vou apertar F5. Eu vou salvar aqui como aula 2.lua, não esquecendo ponto .lua no site. Salvei, vou apertar F5. Vetor 5. Imprimiu a quinta posição do vetor ali pra gente. Conteúdo dela. Então eu vou Ctrl D, duplica a linha, tá gente? 1, 2, 3, duplicar mais um aqui. 3, 5, apertar F5, ele imprime para mim o que tem nas posições do vetor, certo? Deixa eu pôr um read aqui para travar o programa. Apertar um Enter para prosseguir, né? Então agora eu vou criar igual. Eu vou mostrar para vocês uma coisa antes, né? Se eu tiver aqui e fizer vetor.3, por exemplo, igual a gente fez na última aula, e tentar rodar, vocês estão vendo que deu erro, né? Como esse vetor não é associativo, a gente não pode usar essa sintaxe. Então vamos criar um associativo aqui. Um vetor associativo é igual ao vetor usuário, né? Tabela usuário que a gente criou na última aula. Então eu vou criar aqui x igual a sei lá, 3, y igual a 6, z igual a 9. Se aqui eu fizer pedir para ele exibir para mim, é que eu posso fazer das duas formas que eu demonstrei na última aula. Eu posso fazer tanto assim quanto assim. Posso acessar esse vetor dessas duas formas. Então eu vou daqui para Z. Deixa eu rodar aqui, ó. Associativo 3, 3, 9. Esqueci o by ali para ele pular uma linha. Então é assim que se cria um vetor associativo. Associativo porque os índices não são números. Os índices são associados a nomes de variáveis que você passa dentro do vetor. Então, agora um outro tipo de estrutura que você pode montar dentro de tabela é uma matriz. Por exemplo, que eu vou montar uma matriz não associativa com números pares na primeira coluna, na primeira linha,
10, números pares de 1 a 10 e os números ímpares de 1 a 10 na segunda. Imprimir matriz. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou imprimir pra gente matriz. Como é uma matriz, é o primeiro indexo, a primeira posição, certo? Então, esse aqui é a coluna 1. Esse aqui é a coluna 2. E aí cada elemento tem outra posição. Então, você acessar a coluna 1, o elemento 1. Ou seja, o número 2 aqui. E eu vou acessar também a coluna 2 e o elemento 5. Ok. Então isso aqui vai dar pra gente 2 e 9. Vai devolver pra gente 2 e 9 na parte de matriz. 2 e 9. Agora, por exemplo, se eu quisesse imprimir todos os elementos dessa matriz, teria que fazer 1, 2, 3, 4 e sucessivamente. Ou eu posso usar uma repetição. Repetição for. O que essa repetição faz? Essa repetição ela vai executar os comandos dentro da repetição até que uma condição seja satisfeita. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? For i, que vai ser o nosso computador, igual a 0 e indo até 10 do. O que ele vai fazer? Do i indo de 0 a 10, incrementando de 1 em 1, ele vai repetir isso aqui. De 0 a 10 não, desculpa. De 0 a 2 aqui. Porque tem duas colunas. E aqui dentro eu vou fazer o que? J igual a 0. Aqui não é 0, aqui é 1. Diferente de outras linguagens de programação, o Lua começa a indexação dos vetores em 1. Então eu vou fazer aqui. Write. Matriz. Indexado de I e J. Então o que ele vai fazer? O end termina o bloco do comando. Então o que ele vai fazer? Como é, coloco o i no 1 e entro aqui. Aí coloco o j no 1. Escreve matriz indexado de i e j, 1 e 1. Aí termina e volta no j. Sim, o j aumentou 2, ainda é menor que 5, 1 e 2. Volta 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5. Na hora que termina isso aqui, ele vem no end e aumenta 1 no i. Então fica 2. Aí cai aqui de novo, então fica 2, 1, 2, 2, 2, 3. Isso aqui vai imprimir a matriz inteira pra gente de uma maneira bem mais fácil. Matriz com for, pra gente saber onde é que a gente está imprimindo o que. Eu vou salvar, apertar Enter aqui e apertar F5. Tá. Vocês podem ver que funcionou 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9. Só que eu me esqueci do barra. Às vezes fica melhor de ver. Aliás, barra não. Eu vou colocar uma vírgula. Olha lá, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3. Então eu imprimi os ímpares e os pares pra mim. Certo? Agora, vocês estão vendo que ficou uma vírgula aqui. Se eu quiser tirar essa vírgula, por exemplo, para tirar essa vírgula eu tenho que saber se é o último elemento. Então, se o i igual a 2 e o j igual a 5. Estrutura condicional no Lua, a sintaxe dela é assim: if condições, then
faço um comando, execute esse bloco. E eu coloquei um operador lógico aqui, e, então se i igual a 2 e j igual a 5, eu faço isso aqui. Não, desculpa, eu faço io.write io.write. Só vou querer o número, não vou querer o resto, né, o negócio com parênteses. Se não, então eu vou tirar esse end por um else. Se não, eu faço o negócio com a vírgula. Eu imprimo um número com a vírgula para o usuário. E aí eu termino o bloco. Então, enter aqui, salva, F5. Perdão. É 2 iguais, tá, pessoal? Senão você tá fazendo atribuição. Aqui são 2 iguais. Um igual é para atribuir valor. E igual é para comparar. Então, olha lá. Ele imprime aqui pra gente. 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Então, o que eu fiz aqui? Eu pedi pra ele o i é igual a 2 e o j é igual a 5. Se essas duas condições forem verdadeiras, você não imprime essa vírgula. Se não, qualquer uma delas for falsa, ou se as duas forem falsas, você imprime para mim com a vírgula o número que está aqui. Então, essa é a repetição for do Lua. Tem outras repetições, por exemplo. A gente tem repetição while. Repetição while, como é que ela funciona? While. Por exemplo, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. K igual a 0. Tá. Vou fazer while K menor que 10 do write K barra. Qual que é a diferença do while e do for? O while, ele não incrementa para você a variável. Tá, então, ele não aumenta esse i, no caso esse k, sozinho. Tem que aumentar manualmente. Na verdade, o while ele é pouco usado para quando a repetição é numérica, assim, né? Tem um número. Ele é mais usado, desculpa. Ele é mais usado quando, por exemplo, aqui tem uma variável booleana, ou até vou mostrar para vocês, vai. Continua igual a false. While not continua, ou seja, enquanto continua for false, while continua, vai. While continua, ou seja, enquanto o valor da variável continua for true, o que eu faço? Eu faço k igual a k mais 1, esse k e fica igual a 10, then continua igual a not continua. Então o que isso aqui vai fazer? Quando essa variável continua for verdadeira, ele entra aqui e soma 1 em k. Se k for igual a 10, ele inverte a variável, deixa falsa. Esse not aqui é uma negação lógica. Então, continua recebe não continua. Continua só pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Não verdadeiro, falso. Aí pra gente ver o que está acontecendo aqui, eu vou pedir para ele imprimir pra gente o valor de k. Então, k bind, pronto. Ele vai fazer isso pra gente. Tá vendo aqui, ó. Matriz com for. Vou executar fora do site. Aula 2 aqui, ó. Matriz com for. Aí eu não quebrei essa linha, então esse 1 aqui, ó,
é o K, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e terminou o loop while. Então, deixa eu mudar esse by. É isso que o loop while faz. Aí além do loop while, a gente tem o loop do while. O do while faz a mesma lógica do while, tá? Eu vou copiar e colar o mesmo código. A diferença entre o do while e o while é a seguinte. Vocês veem que o while, a condição dele fica aqui em cima, no começo do bloco. E o do while fica no final. O que isso muda? Isso muda o seguinte. O do while, primeiro ele faz tudo que está aqui, depois ele vê se a condição é verdadeira. Então o do while ele vai executar pelo menos uma vez o que está aqui dentro, mesmo que essa condição seja falsa. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês que continua é true. O que ele vai fazer? Soma 1 em K, se K igual a 10, continua é falso. Então, esse while continua. Então, enquanto continua for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui. Eu vou pular uma linha aqui, só pra gente ver. Clicar 2 vezes. Opa, errou. Tudo bem, não sei o que é esse erro. Tá bom, pessoal. Eu já vou. Tudo bem, pessoal. Eu confundi as linguagens. Isso aqui é Java, tá? Não é do while. É repeat until. Beleza, acho que agora funcionou. Então aqui eu vou falar para ele repetir até que enquanto continua for verdadeiro. Vocês viram que ele só rodou uma vez. Então eu vou inverter essa condição aqui. Enquanto not continua. Até que não continue. Até que continue e seja falso. Viram? Agora foi. Então, de novo, o que acontece aqui? O repeat until, ele executa pelo menos uma vez. Quer ver? Eu vou mudar isso aqui para false. Ou seja, ele vai repetir até que verdadeiro. Ele vai exprimir 1 na tela agora. Por quê? Porque ele só verifica depois. Olha lá. O repeat until fez uma vez só. Uma vez, daí já não era verdadeiro, já passou fora. Mas pelo menos uma vez ele sempre vai fazer. Agora, pessoal, nosso próximo assunto é funções. Para o nosso próximo assunto eu vou criar um arquivo novo, tá? Então aqui, funções. O que são funções? Funções são pedaços de código pré-escritos que te ajudam a aproveitar o código. Por exemplo, uma função para, sei lá, multiplicar dois números e dividir por 2, fazer a média. Ótimo, vamos fazer essa. Function média. Média aritmética. Então, isso aqui é uma declaração de função, tá? Function. Vou falar que é uma função. Média aritmética é o nome. Aqui eu vou passar x e y. São os parâmetros. E end para terminar. O que eu vou fazer? Return x mais y sobre 2. Tá lá. Então o que isso aqui faz? A média aritmética, essa função vai chamar. Quando você chamar, você vai passar x e y. Ele vai somar os dois e dividir por 2. Por exemplo, aqui eu vou fazer ponto i, write. Opa, ali. Aritmética. De 10 e 4.
Então, pessoal, qual vai ser a média aritmética 10 4? 10 mais 4, 14, sobre 2, 7, certo? E o ponto read. Salvar aqui. Eu vou apertar aqui, ó. Retornou pra gente a média aritmética, 7. Outro exemplo de função aqui. Não sei, outro exemplo de função. Deixa eu pensar. Que média aritmética o quê? Uma função para imprimir todo. Imprimir pares. Função que imprime os números pares até x, por exemplo. Vamos usar um pouco do que a gente aprendeu. O que eu vou fazer? For i sub 2, que é o primeiro número par, até x e 2. O que é esse outro 2 aqui? É o passo. Agora, a cada repetição, o for vai aumentar 2 em i, ao invés de aumentar 1. Em teoria, né? Normalmente eu tô errado. E aí vamos fazer aquilo que a gente fez. If i igual a x, é maior ou igual a x. Igual não vai ser, desculpa. Igual a x. Then, desculpa, esquece isso aqui. E o ponto right e por um pipe para separar, porque é mais bonito. E eu não preciso ficar me preocupando com o controle de view. Então o que eu vou fazer? E o ponto, vou fazer imprime pares até, sei lá, 16. Ok. Aqui ele vai imprimir todos os pares até 16. Ou não. Normalmente eu tô errado. Esqueci um end do fora aqui. Por que eu pulei de linha? Não era pra pular de linha. Olha lá, o 7 aqui é da média aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Pronto. Imprimiu pra gente todos os números pares. Isso aqui, pessoal, é extremamente útil para diversas coisas. Principalmente quando você tem uma operação que é muito repetitiva. Você vai fazer várias vezes o seu programa em lugares diferentes. Escreve uma vez a função, vê quais parâmetros você vai precisar passar. E aí, sempre que você precisar fazer aquela operação, você chama a função passando os parâmetros que você quer manipular. Que facilita muito a vida de quem programa. Muito mesmo. Voltando um pouco, pessoal, aqui em tabelas, eu meio que deixei pro final assim, porque eu não sabia se ia ficar bom, ia ser legal assim falar, mas eu vou falar assim. Existe uma forma no Lua você criar tabelas dinâmicas. O que seria uma tabela dinâmica? Uma tabela que você vai inserindo valores nela durante o programa. Então, por exemplo, aqui eu criei uma tabela, tá vazia, ó. Tá. E aí para você inserir uma coisa nela, eu faço aqui table.insert. Aí o nome da tabela, dinâmica, posição em que eu quero inserir, opcional. Se eu não colocar nenhuma, ele insere no final. E o valor. Então o valor do que eu quero inserir vai ser Tecnomante, que é o nome do meu canal. E eu vou pedir para ele dar um write aqui de
dinâmica indexada de 1. Então, esqueci que não se pode usar acento. F5 agora. Deixa eu procurar aqui no meio. Tecnomante. Bacana. Então, isso aqui vai adicionando valores. Outra coisa interessante. Tecnomante 2, Tecnomante 3, Tecnomante 4, Tecnomante 5, Tecnomante 6. E eu vou fazer um for aqui. For igual... For igual... dinâmica. O que isso aqui faz, pessoal? Isso aqui... Esse hashtag jogo da velha, nome da tabela, ele diz pro Lua, isso aqui é o tamanho da tabela. Então, nesse caso, 6 posições. Então, o que ele vai fazer? De 1 até 6, imprimir para mim o que está em I. O que é para vocês perceberem aqui? Primeiro eu inseri esse na posição 1, depois eu inseri esse. Isso aqui, que eu inseri, não sobrepõe o que está aqui. Joga isso aqui pro final. Então a ordem vai ficar Tecnomante 2, Tecnomante e Tecnomante sem nenhum número. Então qual seria a ordem do vetor? Seria 5, 4, 3, 2 e nada. É o que a gente espera que ele apareça aqui pra gente. Vocês podem ver que eu já inseri aqui com a quebra de linha, então eu não preciso pôr ela aqui. Apertar F5, vou apertar F5 não, vai. Chega a apertar F5. Vou rodar por aqui. Viu? Primeiro na ordem contrária, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que acontece se eu tirar, por exemplo, a posição desse? Eu não sei, porque eu nunca tentei, mas vamos tentar. Salvei. 4 ficou em último, tá vendo? Então quando eu tiro posição, eu jogo ele sempre na última posição. Como é que ele ficou na última, depois eu adicionei esses dois. Adicionei esse em primeiro, depois esse. Certo? Aí esse, então como é que ficou? 3, 2 e 1. Adicionei esse no final. Então ficou 3, 2, 1 e 4. Adicionei esse 5, 3, 2, 1, 4, 6, 5, 3, 2, 1 e 4. Que é o que está aqui. 6, 5, 3, 2, 1 e 4. Então pessoal, eu acho que essa videoaula vai ficar por aqui mesmo. Acho que eu dei bastante coisa aí para vocês estudarem, pesquisarem. Como sempre, segundo vídeo, mas vou estar disponibilizando isso aqui no meu Mediafire, os dois fontes, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, pode mandar e-mail, pode deixar no meu canal no YouTube. Se você curtiu esse vídeo, dá um gostei, favorita aí, compartilha com seus amigos para me ajudar a divulgar o canal. Eu já estou muito grato aí só de você estar assistindo. E basicamente é isso aí. Então eu fico por aqui. Valeu.